vai voltar a falar aqui na Band News FM, no Band News São Paulo, sobre a situação no Oriente Médio. A gente tem acompanhado desde os ataques iniciais promovidos pelos Estados Unidos e por Israel, até todas as outras consequências e a resposta também por parte do Irã. Uma dessas consequências, e a gente tem falado, né, está para turistas, para quem utiliza aeroportos. A gente falou sobre suspensão de voos, de pousos e decolagens em aeroportos que são fundamentais, são hubs, pontos importantes para conexões essenciais no Oriente Médio, como Dubai, como Abu Dhabi. Também falamos aqui sobre a situação de cruzeiros que tiveram de parar os seus trajetos em função desse conflito. E a gente vai fazer contato agora com o João Ricardo Karamikian. Ele está, inclusive, num navio de cruzeiro que sairia de Dubai pelo Golfo Pérsico. Está fazendo a viagem junto com a mãe, com o irmão. Conta pra gente, João Ricardo, obrigada primeiro por atender aqui a Band News FM. Conta pra gente como é que estão as coisas por aí desde o sábado, quando isso aconteceu, e o que vocês têm de informação por aí. Muito bom dia a todos. Bom dia. Prazer estar na Band News. Bom, a gente, né, eu, meu irmão, minha mãe, a gente ficou 5 dias em Dubai. Somos de São Paulo. Conseguimos aproveitar a cidade, os pontos turísticos. Estava tudo até então. Então, no sábado à tarde, a gente embarcou no cruzeiro. E aí, a gente recebeu a informação, logo algumas horas depois do embarque, que a gente ficaria ali parado, né, atracado no porto, segundo algumas informações que estavam circulando. Então, assim, eles não avisaram no primeiro momento o que estava acontecendo, e a gente ficou pensando o que está rolando, né, para a gente não poder seguir viagem. E aí, aos poucos, eles foram mostrando as informações e permanecemos até agora, então, ainda no porto de Dubai, sem previsão para desembarque. Em que situação, João? Qual que é o seu limite aí de circulação? O entretenimento está funcionando, o buffet está funcionando, você consegue ter uma vida de turista? Pode tomar sol, por exemplo, no deck do navio, ou a recomendação é ficar no quarto mesmo? Sim. Não, a gente pode usufruir do navio, de todas as estruturas. Está funcionando normalmente, internamente, né? Então, piscinas, shows, restaurantes, isso eles não bloquearam, e a gente não pode descer do navio. Eles até comentam que a gente pode ir até o porto, que é aqui onde a gente se encontra, mas que não podemos ir para a cidade, e que assim que a gente puder retornar para o navio. Então a gente pode ficar dentro do navio à vontade, com a estrutura funcionando normalmente, mas não temos previsões para desembarcar e muito menos para voltar para o Brasil. Vocês chegaram a ouvir no fim de semana barulhos, viram nos céus algo relacionado a esse conflito? Quando ele estava na escada, uma noite já, ele chegou a ver 2 mísseis atravessando o céu, né? E foi assustador, porque no sábado estava tudo correndo bem, né? E só que a gente só recebeu as informações concretas um pouco mais tarde, na noite já. E lá, aqui, nós estamos 7 horas então, por volta já era da meia-noite já da virada do dia 1º de março já, a gente recebeu alertas, né, no celular, isso que foi mais desesperador, né? A gente está acostumado com alertas de tempestade, de chuva, de celular, né? Então, aqui a gente recebeu um alerta vindo em nossa direção, para procurar abrigo, ficar longe de janelas, lugares fechados. Então foi tenso o que a gente passou na noite, na madrugada, né, de sábado para domingo. E a gente vai colocar o André Coutinho nessa conversa. O Coutinho, a gente estava conversando com o João Ricardo, né? Tem uma tremenda expertise, né, no que significam esses lockouts, né, de navio preso no porto sem poder sair. O Coutinho entende muito dessa e outras questões envolvendo turismo. Mas como o Coutinho está nos Estados Unidos, eu queria puxar inicialmente a conversa aqui por um outro lado, Coutinho.
A vantagem de envelhecer não é que você fica mais sábio, isso é bobagem, mas você passou por mais coisas. Então você sabe, né, quando você está diante de um engodo ou de algo real. E eu vejo os discursos do presidente, dos secretários, e essa fala e essa situação toda me remete imediatamente a 2003, quando os Estados Unidos enganaram o mundo, né, usando aquelas justificativas absurdamente mentirosas para explicar a invasão naquela época do Iraque. A conversa é exatamente a mesma, né? Essas ameaças nada veladas ao exército do inimigo eram idênticas. A gente sabia que aquilo era mentira na época. Estamos vendo a mesma conversa acontecer agora. E aí a pergunta que eu faço para você, Coutinho, que está aí num estado que inclusive votou em Donald Trump, em sua maioria, é: esse papo tá colando? O americano tá acreditando que sem essa ação militar haveria uma ofensiva do Irã contra os Estados Unidos? Está se fechando na figura do presidente? O que você conta pra gente? Bom dia para você. Tudo bem, Megali? Bom dia a todos. Exatamente, né? Aqui na Flórida, o que a gente acompanha, Megali, é muito curioso, porque eu estava por aqui, eu estou por aqui, e o motivo principal seria, e realmente foi, acompanhar a etapa de abertura da Fórmula Indy, que aconteceu ontem aqui em São Petersburgo, que fica no Golfo do México, aqui da Flórida. E por aqui, o clima é de que nada está acontecendo no mundo, de que os Estados Unidos não estão envolvidos em absolutamente nada. Então vai muito além do que você falou. Por aqui, vida normal, as pessoas não falam sobre esse assunto. E, de novo, eu estava num grande evento esportivo que mais se parece com um festival de música. E esse grande evento acabou mascarando o que as pessoas poderiam comentar sobre isso. Nas emissoras de televisão, e aí eu posso falar dos Estados Unidos como um todo, é claro que esse assunto domina o noticiário. O que a gente percebe aqui da Flórida, principalmente, são diversas bandeiras apoiando o atual presidente dos Estados Unidos. E você bem disse, a Flórida é conhecida por ser um estado que normalmente é um estado republicano. A Flórida tem um governador que é considerado um republicano fervoroso. Muitos dizem ainda que ele tem ideias ainda mais radicais, eu estou tomando cuidado nos termos, né, do que o próprio presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump, mas em alguns momentos, algumas pessoas que conversaram com a gente souberam que nós somos brasileiros ou sabem que nós somos brasileiros, me perguntaram com relação à situação da Venezuela. Então, ouçam só como isso é curioso, né? Uma guerra em curso no Oriente Médio, os Estados Unidos diretamente envolvidos, e quando a gente fala que nós somos sul-americanos, a pergunta é sobre como nós estamos vendo, sob o ponto de vista de um sul-americano, a intervenção dos Estados Unidos, que aconteceu semanas atrás com a captura do presidente Nicolás Maduro. Então, eu acho que ainda não mudou a ficha, não caiu a ficha, ou eles estão lidando com algo habitual. Os Estados Unidos tinham mesmo que atacar por ali, e aquilo acontece a cada par de anos, e é mais uma situação que está acontecendo. Repito, por aqui estava para acompanhar esse grande evento esportivo, e por aqui a sensação é de que nada está acontecendo no mundo, curiosamente falando. Ô Coutinho, agora vamos lá atualizar a situação em aeroportos e também atualizar a condição dos cruzeiros, porque a gente continua na linha com o João Ricardo Caramequian, e inclusive você pode já seguir com perguntas para ele, mas primeiro vamos trazer um panorama completo. E o João até falava aqui da dificuldade de informação, da ausência de convicção, de certeza de que esse trajeto vai continuar ou não, né, Coutinho? Exatamente. Duas situações, Sheila. Primeiro, diante das devidas proporções, uma boa tarde ao João, boa sorte aí para vocês no navio. Eu estive exatamente acompanhando, viu, João Ricardo, esse trajeto de vocês, esse cruzeiro de vocês, agora em dezembro, faz pouquíssimo tempo, a MSC Cruzeiros acabou nos convidando aqui, o Partiu Band News da Band News FM, a fazer esse trajeto em condições normais. É um trajeto espetacular, incrível. Lamento, do ponto de vista turístico, que vocês estejam parados aí em Dubai,
É um navio gigantesco, é um dos maiores navios da frota da MSC, um dos maiores navios do mundo, com capacidade para mais de 6 mil passageiros. E para os passageiros brasileiros, eu não sei se é o seu caso, João Ricardo, é oferecido um pacote completo que tem uma noite de hotel em Dubai e também o voo, né, de ida e de volta com a principal companhia aérea aí de Dubai, a Emirates. Eu tive recentemente contato com alguns outros passageiros brasileiros que estão por aí, eles me enviaram uma carta que a MSC colocou na cabine das pessoas para dizer a situação e dizer que eles vão cuidar de tudo, inclusive do retorno de vocês para o Brasil. Com relação a informações de aeroportos, infelizmente ainda tudo muito nebuloso. O aeroporto aí de Dubai, o aeroporto de Abu Dhabi, os dois principais dos Emirados Árabes Unidos, dois hubs importantíssimos, o aeroporto de Doha, no Catar, que fica perto aí também, todos continuam fechados para pousos e decolagens e não há a menor previsão de que eles pudessem reabrir. A Emirates soltou uma nota no sábado à noite dizendo que não antes da manhã desta segunda-feira. Amanhã desta segunda-feira, principalmente para vocês, já passou. Então, infelizmente, não temos informações de quando esses aeroportos vão reabrir. É uma questão clara de segurança. Mas, de novo, qual o tipo de comunicação que vocês estão tendo? Me perdão se você já falou sobre isso no início, da companhia. E eu estou observando alguns vídeos nas redes sociais. Os russos são talvez uma das maiorias aí no navio. Para o russo é vida normal, né? O pessoal está curtindo pra caramba, bebendo, indo para o entretenimento. Como é que está a situação? E varia de nacionalidade para nacionalidade, entender o que realmente está acontecendo? Sim, sim. No primeiro dia, antes da gente, como a gente se esperava de sair, continuar a viagem pelo cruzeiro, não tínhamos muito sinal de internet. Então, o sinal estava muito, muito fraco. Eu, como criador de conteúdo, eu não conseguia me comunicar com os fãs, não conseguia postar vídeo, nada. Então, assim, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? Os alertas vindo em nossa direção, então não tinha como se comunicar com família. Mas, no dia seguinte, as coisas começaram a ficar mais claras. A MSC, o capitão e todos os funcionários, eles estão sempre às ordens da gente, muito bem atenciosos, toda hora com informações, inclusive em português também. Então vem um alto-falante de qualquer lugar do navio que você estiver, você escuta a informação em várias línguas, incluindo em português. Então, para acalmar todo mundo, e aí eles estão sendo claros. Então, toda a equipe da MSC está assim, trabalhando em prol dos passageiros, e isso deixa a gente mais confortável, mais tranquilos e mais seguros. Inclusive, eles comentaram também que, atualmente, né, como no caso aqui de Dubai, onde a gente se encontra, o local mais seguro para se estar é dentro do cruzeiro, né? Então, estamos numa área mais isolada aqui no porto. Não vamos zarpar, não tem previsão. E eles também comentaram que a nossa estadia, no caso, seria até sábado, né, dia 7 de março. Porém, como não se tem previsões para desembarque, ninguém entra, ninguém sai da cidade, se por acaso precisarmos ficar mais do que a estadia estava combinada, não teria problema. A gente continua usufruindo de todas as áreas do navio tranquilamente. Eles estão deixando a gente bem seguros e se importando bastante com todos os passageiros, né? Então tem passageiros do mundo inteiro aqui, brasileiros também. Tem muitas diferenças, muitas pessoas, e todas estão juntas, né, para conseguirem voltar para os seus lares, e a MSC está cuidando muito bem disso. Então agora a internet voltou, eles distribuíram Wi-Fi gratuitamente para todo mundo. Muitos brasileiros, né, como você tinha comentado, muitos brasileiros estão muito preocupados, porque a gente não está acostumado, né, graças a Deus, com esse tipo de acontecimento, e nem dos alertas, né? Como eu comentei no início, os alertas que a gente recebe no celular é de tempestade, de chuva. Agora, aqui a gente recebeu de mísseis vindo em nossa direção, né? Então estava em árabe e já veio traduzido automaticamente junto, na parte de baixo, em inglês. E ali, esse momento que foi mais desesperador. Então,
tivemos abrigos, muitas pessoas, inclusive brasileiros, ficaram com medo de dormir, de entrar nas suas cabines, e totalmente compreensível, e ficaram, né, no saguão do hotel, do cruzeiro, levaram travesseiros, cobertores, dormiram no chão, dormiram nas poltronas, nos sofás que tem aqui no saguão do cruzeiro, até que as coisas começassem a se normalizar mais. Então, tanto no alto-falante, eles vão avisando a gente de tempos em tempos, quanto em cartas escritas em português também. Para cada cabine, eles colocam na língua mãe de cada hóspede, né? Então, assim, estamos seguros, não temos previsão para voltar e ninguém para os seus respectivos países, mas, graças a Deus, estamos seguros em Dubai, porque eles também têm uma estrutura muito boa de interceder os mísseis, né? Então, a gente estava no Burj Al Arab e no Burj Khalifa nessa semana, e onde aconteceram alguns dos destroços que caíram, pegou fogo e tudo mais. Então, mais de 200 mísseis, né, eles conseguiram combater, que foram os que sobrevoaram Dubai. Mas, por enquanto, seguimos todos bem aqui no navio e podendo usufruir de toda a estrutura que ele oferece. O João Ricardo Karamikian é ator, dublador. Cara, sabia que ele dublou Madagascar? Zootopia? Seria muito, mas muito fora de tom eu pedir para ele imitar aqui. Então não o farei. E não é imitar, é interpretar. No caso, no caso, só um detalhe dos filmes Utopia e Madagascar, foi mais uma brincadeira, né? Não é oficial desses filmes, inclusive. Foi mais uma brincadeira que eu postei na Raio Filmes, meu canal do YouTube. Ah, você tava Mas eu imitando, tenho outros então. projetos como ator. Isso. Aí eu tava mais. Era uma brincadeira mesmo. Aí eu confesso que eu usei uma Mas técnica. tem uns trabalhos profissionais que. Eu confesso que eu usei uma técnica, porque a gente também tem. A gente também é profissional da voz, de alguma maneira, da comunicação. Eu joguei ali a semente para ver qual seria a reação do João Ricardo. Eu vi que ele sorriu, e é por isso que agora eu vou pedir sim. Ô, João, você não faria uma. Você tem alguma dublagem conhecida aí que nosso ouvinte vai lembrar na hora? Pô, a gente precisa sorrir um pouquinho, não precisa? Num momento como esses? Precisa, viu? Olha, conhecida no momento ainda não, mas no YouTube é o mais forte, né? A gente tá com mais de 700 mil seguidores por lá. Uau! Lá seria. Eu falo bastante sobre cinema, filmes. E eu participei da primeira série brasileira da HBO Max, chamada Os Ausentes. Então, acho que é o trabalho mais principal no momento. Legal, cara. Raio Filmes, tudo de teorias das animações, histórias completas dos personagens, críticas de filmes mais recentes, séries, animações e tudo mais. É o Raio Filmes. Cara, a gente tem que investir na internet. A gente tá aqui. O João tá em Dubai. Sigam-me os Bem, bons. numa situação passando um perrengue, né? Mas isso vai passar também. Não, precisa. E todos os vídeos, inclusive, que eu posto no YouTube, eu coloco no meu Instagram também. João, obrigado, viu? Valeu pelo depoimento, que vocês voltem em segurança aí e vai dar tudo certo. Um abração. Muito obrigado, viu? Um abraço. Valeu, um abraço. Tinha, você também foi surpreendido, né? Obrigado pelas... Olha a Flórida, com o céu de Flórida, né? Parece a bandeira do Uruguai. Também foi surpreendido. O Coutinho tá fazendo um belíssimo trabalho. Um ótimo trabalho para você. Boa semana para nós, Coutinho. Até. Valeu. Tendo novidade, eu volto a qualquer momento aqui na programação da Band News FM. Combinado.